Bom dia, pessoal. Estou vendo aqui os fios que trouxeram. Uma vez que vocês fizeram a asepsia, antisepsia, usaram todos os conhecimentos para se manterem num ambiente estéril e de forma estéril, entraram numa cirurgia e chegou no momento que vocês vão ter que fazer uma sutura. Ou na urgência, em que vocês vão ser chamados para fazer uma sutura de pele, que é o mais frequente, né? Um paciente que teve um traumatismo, e você é chamado para fechar o ferimento. Então, vou falar aqui de alguns detalhes que vocês não vão ver nos livros por aí, tá? São detalhes técnicos de quem já faz isso ou fez por bastante tempo. Então, eu vi aqui que trouxeram fios de Catigu. Catigu simples é um fio absorvível ou inabsorvível? Absorvível. Ele é alergênico ou hipoalergênico? É alergênico. O Catigu simples é alergênico. Quando eu quero que ele demore mais tempo para ser absorvido, o que é que eu faço? Banho de cromo. Então você vai ter o Catigu simples e o Catigu cromado. Vou mostrar aqui. Simples e o cromado. Então eu tenho aqui um simples 3 zeros, mais um simples 3 zeros. A gente vai usar aqui um nylon, tá? Na pele. Espero que tenha aqui um nylon. Que é o fio que a gente usa na pele. Até agora não. Foi o que eu pedi, não? Então, quanto tempo para o Catigu simples perder a sua força tênsio? 7 dias, 7 a 10 dias. Quanto tempo para o Catigu cromado perder sua força tênsio? Em média, 21 dias. Se eu quero um período menor de absorção, então eu uso o Catigu simples. Em que situações eu posso usá-lo, por exemplo? Já falamos na aula. Vias urinárias. Eu posso querer fechar um ureter e deixo lá um cateter duplo J para manter a via urinária comunicando-se e 7 dias. Pois, mais do que isso, talvez forme cálculos. Então, bem justificado, né? Se eu quero fazer uma sutura numa região que exige uma força tênsio maior, eu vou usar ou um fio absorvível, que demora mais tempo para perder sua força tênsio, e aí eu tenho a poligalactina, que também é chamada de Vicryl, é o nome comercial, né, o Vicryl, existem outros, que é absorvível 90 dias em média para perder sua força tênsio. E eu tenho o polipropileno, que o mais conhecido é o Prolene, que não vai perder sua força tênsio, na verdade, porque ele é inabsorvível e sempre monofilamentar. Prolene monofilamentar. Ele não tem absorção da água, então ele é excelente para ser usado em suturas vasculares. É um de seda. Então é absorvível ou inabsorvível? Inabsorvível. Seda é inabsorvível. 4 zeros. Então a quantidade de zeros dos fios, quanto maior a quantidade, mais fino será o fio. Esse aqui, me deram um porta-agulha muito grande, né? Porta-agulhas. Tem alguém com um porta-agulhas menor? Esse aqui está excelente. Os porta-agulhas terão no seu serrilhado aqui uma diferença quando forem usados para agulhas utilizadas em suturas vasculares. Você vai ter porta-agulhas chamados com Vidia. Eu não me lembro agora, mas eu vou lembrar e depois falo para vocês. E esse aqui é sem Vidia. É um porta-agulhas mais barato e é usado para as agulhas em geral. As agulhas vasculares precisam de um porta-agulhas mais delicado que não deforme a agulha. E os porta-agulhas com Vidia são assim. Não temos aqui, é possível que a gente veja na internet. Alguns detalhes técnicos, né? Eu tenho aqui um seda 3 zeros e um nylon 4 zeros. Existe nylon monofilamentar e multifilamentar. O seda vai ser de fácil manuseio. Ele não tem uma memória como o fio de prolene, né? Quando você abre um fio de prolene, você vai perceber que ele vai se enrolar todo. Perceba que o seda não se enrola tanto assim. Sempre que usarem o porta-agulhas, os dedos serão o anular e o polegar. Então, se você vir alguém usando o dedo polegar e o dedo indicador, essa pessoa não estudou cirurgia e não está sabendo fazer o procedimento, porque tecnicamente
demanda maior esforço e menor mobilidade. Outra coisa que denota menor mobilidade é você inserir o dedo polegar demais no arco do porta-agulhas. Então, você deve, talvez, nem inserir completamente. Você coloca a polpa digital. A polpa é a parte da frente, a parte do dedo que tem a impressão digital. Então, você coloca parte da polpa digital. Olha só como está aqui, vocês veem lá na câmera. Percebem? Então, não precisa você inserir. Em alguns momentos, você vai fazer sua sutura sem colocar nada. Você vai fazer assim, olha só meu movimento aqui, de punho. Então, por vezes, você vai travar a sua agulha. Não precisa usar a cravelha inteira. Olha só. É deselegante usar a cravelha inteira. Então, você usa só uma cravelha. Como é que eu faço isso? Eu treino isso todos os dias. Todas as vezes que eu vou fazer sutura. Aprendam já da forma correta. Postura. Você não tem que estar com a cabeça inclinada. Fazer a sua sutura tem que ser algo confortável. Por mais que você esteja sendo pressionado, se está sendo pressionado, olha, não consigo fazer e depois você faz. Tem gente que é assim, não entende que você está num período, num momento de aprendizado que não dá para ser rápido, certo? Então, detalhes técnicos, dedo polegar, somente a polpa digital, dedo anular. Já vi grandes cirurgiões utilizando dedo polegar e o dedo mínimo. Provavelmente ele aprendeu assim e a técnica dele é assim, funcionava. O que eu sugiro para você é o polegar e o anular. E sempre inserir o mínimo possível. Vai travar o porta-agulhas? Só uma cravelha. Não precisa mais do que isso. Da mesma forma, pessoal, se eu for fazer uma hemostasia, maioria avassaladora dos vasos que eu vou fazer hemostasia com a pinça de Kelly ou a pinça de Criley, que a gente já viu lá no instrumental cirúrgico, você vai travar uma única vez, certo? Como eu seguro a pinça anatômica ou a pinça de dissecção? Eu seguro como uma colher. Então, é esse formato aqui que você está vendo aí no vídeo, certo? Eu não vou segurar assim. Além de ser deselegante, é pouco funcional. Você não vai conseguir fechar da forma ideal. Sempre que possível, você não vai pegar a pele e tracionar. Porque você vai estar com os dentes da pinça, né? Pinça anatômica dente de rato, você vai estar lesionando a pele. Sempre que possível, você vai tracionar a gordura subcutânea. Isso exige treinamento, claro, e maioria das vezes você não vai ver isso em livro. E onde você aprendeu isso, professor? Eu aprendi isso na vascular. Porque quando a gente ia fazer o fechamento da pele dos pacientes, a pele já era isquêmica. Então, meu staff dizia, Franklin, não pegue na pele. E às vezes ele dizia, retire a pinça anatômica, traga uma borda com a outra com a mão. É deselegante? É, mas nessas circunstâncias que eu estou relatando para vocês, nessa forma, nesses casos de pacientes com isquemia de membros inferiores, fazia sentido. São circunstâncias que são específicas. Vamos para a parte geral. Normalmente você vai começar segurando a pele, isso aí não tem jeito, né? Você vai tracionar um pouco ou só manter. O que eu aconselho? Você traciona um pouco o subcutâneo, só segura e você vai dar o ponto. Pois é, quando a gente vai avaliar fisicamente, a pinça anatômica sem dente, ela vai ter um menor poder de preensão, esse é o primeiro ponto, e a área que ela vai lesionar é maior, tem maior contato. Esse aqui tem 3 pontos de contato com os dentes. A pinça anatômica vai ter uma área maior, isso falando de física, pressão, força sobre área. Porém, prefere-se esta aqui, a com dente, por questão de preensão e facilidade. Pode ser ascendente? Pode. O
que eu sugiro para vocês desde o início? Começa tracionando o subcutâneo. Provavelmente vocês vão ter dificuldade, então não tem jeito. Vai pegar um pouco na pele ali, pega com menos força, segura aí, dá seu ponto. Detalhe técnico importantíssimo, tá? Ninguém me ensinou isso, eu fui aprendendo errando. Muitas vezes que eu colocar meus dedos dentro, e a gente já falou sobre quanto dos dedos eu vou colocar dentro, eu vou ter dificuldade para dar meu ponto inicial, porque o início da sutura deve ser 90 graus com a pele. É a posição em que você vai ter menor esforço. Aprendam a usar o menor esforço em todas as coisas da vida. Dessa forma, você poupa energia para quando precisar do maior esforço. Então, como você faz aqui? Olha só, 90 graus. Dá para ver lá? Eu vou virar aqui de lado, ó. 90 graus aqui na pele. Meu movimento vai ser de punho, vai ser esse aqui, ó. O movimento vai ser este. Então, coloquei aqui 90 graus. Existem condições em que eu posso fazer o ponto em 2 etapas. Fiz isso, solto aqui. Olha só como está a minha mão. Ó. Coloquei o dedo anular. Como eu vou tirar essa agulha? Não faz sentido eu puxar a agulha, porque ela é curva. Então eu vou fazer o movimento de arco. Olha só a minha mão. Certo? E agora eu vou dar a segunda etapa do ponto. Travei uma vez, olha só o que eu falei para vocês. Coloco mais ou menos no mesmo nível de profundidade do tecido, que eu saí de um lado. Movimento 90 graus, certo? Olha só o meu punho. Olha o meu punho. Solto. Como é que eu faço para soltar? Pessoal, se eu sou destro, o movimento é esse aqui, ó. Olha lá no vídeo. O movimento é este. Vou fazer de frente aqui. Então, eu empurro com o meu polegar e eu puxo um pouco com o meu anular. Aí abre fácil. Tem gente que quer abrir reto, né? É difícil. Olha só o que eu vou fazer. Eu vou empurrar. Movimento sutil. Vou empurrar com o polegar. Saiu. Peguei. Vou girar. Girei. Posso girar mais de uma vez, pegando em outro ponto. Nó. Puxa a maior quantidade de fio possível. Somente o lado do porta-agulhas vai trabalhar. Então, peguei aqui com minha mão esquerda. Olha só. 1, 2. Se eu fizer esse nó para cá, ele vai ficar um nó falso. Esse nó tem que descer e ele tem que coadunar. Tem que se deitar um sobre o outro, dessa forma como se fossem braços cruzados aqui. Olha só o que eu vou fazer, ó. Vou dar só um, tá? Dá 2. 1, 2. Vou fazer o lado errado. Fazer o lado errado. Vou fazer o lado certo. 1, 2. Vou cruzar a mão aqui, ó. Vamos ver aqui como ele fecha. Como ele desce. Percebe como ele desce? Dá para ver bem ali? Dá. Como ele desce tipo braços cruzados. O primeiro nó, seja ele com porta-agulhas, seja ele com a mão, tem que ser nó verdadeiro, que é este nó. Como se fossem os braços se cruzando. Os próximos nós serão nós falsos. Você não tem como dar nó verdadeiro nos próximos. Então, vou dar um nó aqui, ó, e perceba, o lado do porta-agulhas não mexeu. Então, vou puxar aqui, ó, economizei fio. Se for um fio que corra bem, eu posso até puxar mais, dependendo do tecido. Beleza. Eu tenho facilidade aqui de trabalhar com a esquerda. Então, fui para um lado, vou para o outro. Vou para o outro. E aí, tamanho que eu corto. Você não vai... Tem tesoura aqui? Deve ter. Tem. Você não vai retirar os pontos, né? Então, pense na pessoa que vai retirar os pontos. Você vai fazer... Deixa ali mais ou menos 1 centímetro de um lado, 1 centímetro do outro.
Outro detalhe técnico que eu não falei. Onde eu vou pegar em relação ao porta-agulha, onde eu vou colocar minha agulha, e em relação à agulha. A agulha, junção dos 2/3 externos com o terço interno. Está aqui. Porta-agulhas, não vai trabalhar com o meio do porta-agulhas, está errado. E por que razão está errado? Quando você vai dar pontos profundos, perceba que a ponta do porta-agulha pode te atrapalhar. Olha só a imagem lá. Se eu coloco a agulha na ponta do porta-agulhas, e se eu uso a junção dos 2/3 externos com o terço interno, é o melhor ponto que eu tenho para executar minha sutura. E olha aqui, na prática, a vantagem de você colocar só a polpa digital do polegar e parte do anular. Olha só, rapidinho eu retiro, rapidinho eu coloco, rapidinho eu retiro, rapidinho eu coloco. Eu quero o movimento do punho, quero voltar para a mão. Olha só, isso é treinável, tá? Meio que tira casaco, bota casaco. Tira casaco, bota casaco. Entenderam a referência, né? Porque a minha referência é do pinta cerca para cima, para baixo, que é o primeiro Daniel San. Ok, pessoal? Então, detalhes, revisando aqui. Somente uma cravelha, coloca na junção dos 2/3 externos da agulha com o terço interno, só usa a ponta do porta-agulhas, trava só uma vez, 90 graus com a pele, coloca só a polpa digital e parte do anular. Vou lá fazer a sutura de novo, mais uma aqui. Então, sem pegar, muitas vezes vai ter assim, ó, sem pegar, você só com a pinça de dissecção afasta o tecido que pode estar atrapalhando, 90 graus. Olha, meus dedos não estão dentro do porta-agulhas. Fiz aqui, ó, fazer só de uma vez. 90 graus. Opa, rasgou a pele. Saiu um pouco mais. Pronto. Sutura simples vai resolver 80% das suturas que vocês precisam. Então, professor, eu quero aprender a suturar, eu quero fazer um donate, quero fazer intradérmico. Mas, cara, tu vai ser cirurgião? Não, não vou. Então, aprenda a sutura simples e está resolvido. Certo? Olha só o primeiro nó de novo. Preste atenção. Olha o que eu estou mexendo. Só minha mão esquerda. Eu posso mexer a mão direita? Posso, mas a chance de eu mexer o que está parado ali, mexendo a mão direita, é maior. Principalmente no início. Depois que você dominar, então mão esquerda 2 voltas. Vou fechar para cá, ó. Pro lado de cá. Senão o nó fica errado. Fechei, posso voltar aqui. Aqui. Muito bom. O que mais? Pessoal, muitas vezes vão chegar pacientes com sangramento de couro cabeludo. Daqueles vasos que estão lá dentro do couro cabeludo mesmo, você não vê o vaso que dê para você clampear. Você não consegue clampear. Como eu paro um sangramento como esse? Sutura em X, ou sutura em U, ou sutura em V, a letra que você quiser. O que eu vou fazer é o seguinte. Está lá o vaso sangrante. Vamos imaginar aqui, ó, sangramento aqui nesta parte aqui. Então, como eu faço? Comprimo para parar de sangrar primeiro, né? A TLS 11ª edição, comprime. Depois de resolvido tudo, quero fazer a sutura. Então, eu faço assim, ó, parou, tirei, voltou a sangrar. Você vem aqui e já dá um pontão. Pontão mesmo, pega tudo. Deu um pontão, claro que você anestesiou, né? Deu um pontão. Mas esse pontão, muitas vezes, não é possível, não é suficiente para parar o sangramento. Então, como eu faço? Eu seguro aqui, olha. Use a sua mão esquerda, se você for destro, tracione aqui e faça um outro ponto por cima. Se eu fizer atravessando aqui, é um X. Se eu fizer voltando aqui, é um U. Se eu fizer vindo aqui, eu não sei que letra é essa não, mas resolve. Olha só, venho aqui por cima e, de novo, em cima do vaso que você não está vendo, mas você sabe que está lá. Professor, eu posso ligar esses vasos? Pode ligar quase todos os vasos.
Quem vai ter vaso mais delicado que você não pode ligar sou eu, nas urgências abdominais. Mas os vasos que você pega na urgência sangrantes, pode ligar. Todos, sem medo. Olha só, na hora que eu fiz isso, a pele já chegou. E aí, eu vou dar um neonó. Do mesmo jeito. Dei o primeiro. Esse é um ponto que faz a hemostasia. Aí você vai ter em livro ponto em X, ponto em U. Tanto faz a letra. O que interessa é que você pare o sangramento. Muitas vezes os parentes dos pacientes perguntam, doutor, quantos pontos deu? Ninguém sai contando pontos, gente. Ninguém conta ponto, né? Quem conta ponto é quem está ali vendo, fazendo curativo e vai lá, deu 12, 13, tanto faz. Vai ter a cicatriz da mesma forma. Dúvidas para vocês praticarem? Vai lá. Existe alguma dica para onde começar especificamente a sutura no meio da aula? Excelente pergunta. Onde começar na sutura? Se tem uma sutura imensa, por exemplo, às vezes eu tenho uma sutura de coxa, vai lá da virilha até o joelho. Você pode começar, você pode fazer um chuleio da virilha, até, depende da urgência, né? Chuleio é quando faz sutura contínua. Vou mostrar aqui para vocês como é e eu volto à resposta desse ponto. Como é que eu faço o chuleio? Eu faço primeiro ponto lá no ângulo. Chulear é fazer ponto corrido. Puxo o fio o máximo possível, que é para gastar menos. E sobrar, né? Se eu vou chulear. Olha só, qual o fio eu estou puxando aqui para dar um nó? Estou puxando o fio maior. Ah, uma pergunta que vocês não fizeram ainda, mas vão fazer. Se deixar o nó em cima do ferimento, tem nada comprovado que isso aumente a infecção, não. Isso é mais gente chata mesmo. Que vai chegar para vocês, tira o nó da linha de sutura. Isso é um absurdo, não aprendeu, não. Gente chata. Gente que quer colocar o ego acima de tudo e coloca quando tem um poder de hierarquia ali, né, maior em relação a vocês, que se acaba quando vocês se formam. A hierarquia vai embora. Você já é médico, aí você manda o cara para aquele lugar quando você for pelo menos do tamanho dele. Mas eu sugiro que não. Hoje em dia as coisas estão extremas. Então, posso deixar na linha ou não? Idealmente não, porque a maioria vai ter o ego ali dizendo que não deixa em cima da sutura. Beleza, deixei fora aqui, eu posso puxar, olha só, o nó ficou fora. Certo? Pronto, dei o primeiro, nó. Esse aqui nem precisa cortar. Então, como é que eu faço, pessoal? Eu vou ter que andar alguns centímetros. Sempre que eu der um ponto. Eu vou dar aqui, 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 aqui. Quem costura roupa sabe que é basicamente isso. Então, dei um ponto aqui, ó. Aí eu vou sair um pouquinho mais na frente para ficar bonitinho, né? Um pouquinho mais na frente. Saí. Aí, do que eu saí aqui, um pouquinho mais na frente. Aqui. Críticas. Na urgência, você pode ter uma infecção de ferida, né? E quando você tem uma infecção de ferida com pontos separados, você pode tirar 1 ou 2 pontos. E está resolvido, para drenar qualquer abscesso. Aqui, você tira um ponto e pode ser que abra a sutura toda, ou metade. Você pode colocar esparadrapo para conter ali o fio. Então, tem embasamento, mas não é tão assim escancarado como falam, não. Olha só. Então, fica equidistante um do outro. Você tem que tomar esse cuidado se você quiser uma sutura bonita. Mas na urgência a gente não se importa muito com a parte estética, né? O paciente baleado, esfaqueado, ele quer mesmo sobreviver, independente do tamanho da sua incisão. Falar mal das pessoas está na moda. Na verdade, sempre esteve. Só que hoje, com as redes sociais, está na moda plus, né? Pessoas adoram falar mal. Tá ficando razoável, né? A sutura não tá lá muito bonita, não. Mas não é um campeonato de sutura bonita. Percebe que eu estou colocando sempre um pouquinho mais na frente? Aqui da outra, ó. Um pouquinho mais na frente, 90 graus. Olha como eu não estou usando meus dedos quando eu vou colocar 90 graus. Aí eu uso aqui para abrir, faço a curvatura, certo? Então, se eu tenho uma sutura imensa como essa e eu quero fazer pontos separados, pessoal, como é que eu posso fazer? Eu posso usar o que eu uso hoje,
que é unir o centro. Venho aqui, olha só como vai facilitar, tá? Tem uma sutura aqui, tem uma incisão aqui muito grande. Coloco aqui no meio. Isso acontece muito quando eu estou fechando com residentes, 2 residentes, e uma incisão muito grande. Então eu faço isso no meio. Olha o que vai acontecer. Vai unir as bordas, na pele real vai unir mais ainda. Elas vão chegar mais ainda. E aí, cada residente pega um lado, o outro. Posso dar outro aqui, ó. Outro aqui. E vai ficar melhor de você fechar. Acho que respondeu aí, né? Então você pode fechar em chuleio, pode fechar separado. Se for fechar separado, vai unindo os pontos para deixar a sutura ali mais montada já para você. Certo? Mais uma dúvida. Professor, Oi. da agulha. Profundidade. Se você pegar a pele e a pele for uma pele espessa, por exemplo, couro cabeludo, só a derme completa, né? Faz um ponto que pega a pele, a parte superficial e toda a derme já resolve. Você vai perceber pela sua força tensa e pela tração que você faz, que não vai lesionar a estrutura. E você pode ter peles mais sofridas, peles mais finas, e aí vai ser realmente difícil. Você pode usar um ponto de Donati. Alguém tem um outro 2 zeros? Então, o nylon, ele tem uma memória pequena comparada com o prolene. Prolene, pessoal, a gente dá geralmente 5 a 7 nós. Então, quando é que eu vou usar prolene? Na aponeurose, vou usar em suturas vasculares, 5 a 7 nós a gente dá. Porque ele tem uma memória muito grande. E um detalhe no prolene, jamais coloque uma pinça hemostática para fazer um reparo no meio dele. Eu já falei isso em outra aula e repito. Vai gerar uma fragilidade. Se você estiver fechando a aponeurose, vai partir naquele ponto. Prolene é um excelente fio, mas se você gerar uma fragilidade, ele vai se partir. E dependendo do pós-operatório, o paciente pode eviscerar, se for uma sutura de abdômen, né? de parede abdominal. O ponto que eu posso usar para peles que são mais frágeis, você pode usar o chamado Donati ou Donate. Você vai fazer o longe-longe, perto-perto. O famoso longe-longe, perto-perto. O longe, ele vai tracionar mais a pele. Já que você está pegando bastante pele, você espera que ela não se lesione. Então, vou fazer o longe-longe aqui, tá? Pegar longe aqui, ó. Vou pegar no começo aqui. Longe. Vou pegar longe de novo. No mesmo nível, na mesma linha de sutura, eu vou fazer perto-perto. Eu entro aqui na pele, bem próximo. Ela vai unir as bordas, esse ponto. Então, sair aqui do perto, fazendo com a mão, olha. Fazer com a pinça. Seguro aqui, faço movimento de báscula. Esse é o famoso Donati. Aí o nó aqui, 2, mesma coisa, nó verdadeiro. Então percebe que o mais distante, ele trouxe o tecido e o mais próximo só colocou pele com pele? Pronto, mesma coisa, o primeiro nó verdadeiro, os demais falsos, e o nó vai ficar na lateral. Impreterivelmente ele vai ficar na lateral. Não tem como ficar em cima da sua sutura, né? Esse é o Donati e o Donati. Quando você tem uma pele muito distante, que você acha que se você der um ponto simples vai esgaçar. Quando você tem uma pele frágil. Quando você quer hemostasiar, você consegue hemostasiar com a parte do distante, né? Pega nos 2/3 da agulha, ponta do porta-agulhas. Fazer mais um Donati aqui, na sequência. Longe, longe. Longe. É Donati ou Donati. Não vamos brigar por isso. O que eu brigo é falar catéter, quando na verdade é cateter. Não mudou ainda. Um dia vai mudar aí, né? O pessoal vai falar
Talvez um dia mude para mim fazer, mas o correto é para eu fazer. Do jeito que as coisas estão. Então, sair longe, longe. O outro longe, né? É longe, longe, então o outro longe aqui. Vou sair quase no outro lado aqui da sutura. Sair lá praticamente. Vou mudar aqui. Não tenham receio de retirar a sua sutura. Ficou ruim, retira. Faz de novo, ué. Uma das maiores lutas do dia a dia, pessoal, será a luta interna contra o nosso próprio ego. A gente muitas vezes se acha muito importante, né? A gente importa para 3 ou 4 pessoas. Se os nossos pais forem vivos. Porque se não forem, diminui, viu? A maioria das pessoas que você acha que estão falando mal de você, talvez elas até falem por 3 segundos. Depois, ninguém está nem aí. Então, olha só. Olha como minha mão ia ficar aqui, ó. Movimento meio estranho. Então, olha o que eu fiz. Peguei para ficar 90 graus. Saí aqui, ó. Perto. De novo, tirei os dedos de dentro do porta-agulhas. Perto. Foi demais. Foi superficial demais. Esse perto tem que ser milimétrico com o outro perto? Não, não precisa. Se for aproximado ali, está valendo. Olha só. Então perceba que a força têncil da ferida, a tração, melhor dizendo, feita pelo fio, está sendo feita pelo fio do longe, longe. Ah, deixei fio demais. Então vou puxar aqui, ó. Esse fio perto, que eu falei, é a camada inferior ou ele sai em cima também? Repete a pergunta, não entendi. Esse fio perto que eu falei, não, é na camada inferior? Não, é na... Ele sai também em cima. Ele sai em cima, sai na pele. Sai na pele. Ok? Então vimos sutura simples, sutura em X ou em U ou em V, como queira, sutura contínua ou chuleio e ponto Donati. Vamos praticar? Vou dar stop aqui no vídeo. Dúvida nenhuma? Vou deixar aquele ali ativo para vocês, mas vou dar stop na gravação e vou dar stop aqui também.